Eclesiastes 2, versículos de 1 até o versículo número 11. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor, Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que cheguemos à mesma conclusão a que chegou Salomão, de que muitas vezes empreender muito esforço, muito tempo nas coisas que são dessa vida, não priorizando as espirituais, não nos servirá de nada. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, hoje nós vamos seguir nos nossos estudos acerca da mordomia cristã. Nós já vimos um dos aspectos da mordomia cristã, que é o que diz respeito aos bens materiais, os bens financeiros. Tivemos alguns estudos em cima desse aspecto, e hoje a gente vai abordar, pelo menos iniciar, a abordagem em mais um aspecto da mordomia cristã, a que diz respeito ao nosso tempo, aqui neste mundo. E eu queria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. A gente leu o capítulo 2, versículos de 1 a 11 até agora há pouco, e agora eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Abram, por favor, aí. Eclesiastes 3, versículos de 1 até o versículo de número 8. Assentados como vocês estão, e depois que tiverem abertas as suas Bíblias, a gente vai ler esse texto a título de leitura introdutória, para que assim a gente inicie a nossa lição. Eclesiastes 3, de 1 até o verso número 8. Irmãos, irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear
e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há um presente, há uma dádiva que nós recebemos a cada dia em nossas vidas, que vem, podemos dizer, de uma fonte real, que vem de uma fonte viva, absolutamente intacto, novo, esse presente que nós recebemos diariamente em nossas vidas. E aí você pode perguntar, que dádiva é essa? Você pode perguntar, que presente é esse? É o presente, a dádiva, o dom do tempo. O presente, a dádiva, o dom do tempo. Todos os dias, meus irmãos, minhas irmãs, nós recebemos um suprimento de 24 horas. Todos os dias nós recebemos um suprimento de 1440 minutos. Todos os dias nós recebemos um suprimento de 86.400 segundos. Se a gente pudesse dividir assim o nosso dia. Então, é o presente. Então, é a dádiva diária que Deus ele nos dá, que Deus ele concede a cada um de nós. Nós podemos afirmar, irmãos e irmãs, que Deus ele tem um plano eterno. Plano este que inclui propósitos, plano este que inclui atividades de toda a pessoa, de todo ser humano aqui neste mundo, aqui nesta vida, aqui nesta terra. A mordomia do tempo, ela trabalha justamente isso. A mordomia do tempo, ela trabalha justamente este aspecto. E aí nós podemos nos indagar, e aí nós podemos nos perguntar, mas num sentido direto, num sentido prático, o que é, enfim, essa mordomia do tempo? Nós podemos definir, irmãos e irmãs, a mordomia do tempo em relação àquilo que nós devemos aproveitar a nossa vida aqui neste mundo, segundo a vontade de Deus, com o objetivo de glorificá-lo e assim nos satisfazermos plenamente no Senhor, vivendo em temor, vivendo em sabedoria, vivendo em paciência e reconhecendo a Deus em cada instante, em cada momento do nosso viver ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Em termos práticos, a mordomia do tempo consiste justamente nisso, nesta oportunidade que Deus nos dá, através da vida que Ele nos concedeu e dos dias que Ele vai nos dando, para quê? Para que vivamos com temor, para quê? Para que vivamos com sabedoria, para quê? Para que nós vivamos com paciência e assim reconheçamos a pessoa de Deus e as suas ações continuamente em nossas vidas. Em termos práticos, é isso que nós chamamos de mordomia relacionada ao tempo, a mordomia cristã relacionada ao tempo. Então, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a origem, ou seja, o início do tempo, está na intervenção de Deus ao criar não só o mundo e com ele o planeta Terra, e também criar os seres humanos, ou seja, a raça humana no sentido geral. No seu plano original, o ser humano ele foi feito para viver e viver eternamente. É isso que nós encontramos no Pacto das Obras que Deus faz ali com Adão em Gênesis capítulo 2. Uma vez que ele perseverasse em obediência, uma vez que ele se sujeitasse àquilo que Deus havia acordado com ele, naturalmente o homem não iria pecar, naturalmente
a morte não viria sobre a sua vida e, consequentemente, ele teria acesso à árvore da vida para que assim vivesse e vivesse eternamente. Contudo, conforme nós sabemos, depois da queda, o homem perdeu o direito a esta bênção, perdeu o direito a essa dádiva. Que bênção, que dádiva? A dádiva da imortalidade. E agora, uma vez que o pecado adentrou no mundo, o homem ele experimenta um relacionamento finito com o tempo, vivendo o passado, vivendo o presente e vivendo o futuro dentro dessa existência temporal que ele tem aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, a partir disso, ou seja, a partir do pecado, o homem percebe que a sua existência aqui na vida, nesta vida, que a sua existência aqui neste mundo é uma existência efêmera, ou seja, ela é passageira e passa rápido demais. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai começar o segundo aspecto. Hoje a gente vai começar a segunda divisão, que trata acerca da mordomia cristã, ou seja, a gente vai tratar a questão da mordomia cristã que envolve o tempo. Veja que é uma sequência. Em primeiro lugar, ela vai envolver os nossos recursos materiais, os nossos recursos financeiros. Em segundo lugar, ela vai envolver, conforme nós começaremos a estudar hoje, o nosso tempo, e posteriormente a gente vai ver que a nossa mordomia cristã também envolverá os nossos dons, também envolverá os nossos talentos. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai tentar abordar pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões, pedindo a Deus que Ele nos dê tempo para poder vencer todo esse conteúdo. Então, a gente vai ver o conceito de tempo, a gente vai ver aspectos gerais da mordomia cristã relacionada ao tempo, e se der tempo, a gente vai ver como nós devemos aproveitar de maneira positiva, como nós devemos aproveitar de maneira espiritual o tempo que Deus ele nos concede aqui neste mundo. Então, vamos iniciar aqui essa sequência, vamos iniciar aqui esse conteúdo para saber até onde a gente vai conseguir chegar na manhã de hoje. Se a gente conseguir concluir, beleza, se não, vamos pelo menos dar o pontapé inicial, ok? Então, em primeiro lugar, conceito de tempo. Em primeiro lugar, conceito de tempo. O que significa, meus irmãos, o que significa, minhas irmãs, a palavra tempo? A gente pode definir tempo da seguinte forma, definir tempo da seguinte maneira: é a duração dos fatos, determinando os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc, etc, etc. Então, no sentido assim bem resumido, no sentido assim bem direto, tempo é isso, é a duração dos fatos, determinando os momentos, determinando os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e assim sucessivamente. E aí, quando a gente considera esse conceito, quando a gente considera esse significado, a gente percebe que o tempo, a palavra tempo, ela pode ser empregada de várias formas. Ela pode ser empregada de várias maneiras nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, vamos trabalhar um pouco disso a partir de agora. Vamos ver o que é o tempo dentro da teologia, o que é o tempo dentro do estudo acerca de Deus e suas obras em relação à humanidade. Então, quando você destaca esse ponto, quando você destaca esse aspecto, a conclusão natural a que você chega é que Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é o Criador do tempo. Deus, Ele é o Criador do tempo. Ele, Deus, dentro da sua soberania, Ele, Deus, dentro da sua prerrogativa divina, sobretudo na condição de Criador, Ele formou o tempo com o objetivo de estabelecer ciclos para a obra que Ele havia feito, ciclos para a obra que Ele havia criado. Então Deus, Ele é o autor do tempo, e Ele criou o tempo para determinar ciclos para a sua criação. Vejam aí, por favor, livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1.
Vamos ler por hora o versículo 14. Vamos ler por hora o versículo 14. Quem criou o tempo? Deus. Para quê? Para poder dar sequência aos ciclos da sua criação. Onde nós encontramos isso? Logo no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Aqui nós estamos no quarto dia da criação. No quarto dia da criação. Então, o que é que acontece no quarto dia da criação? Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Veja, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Observem aqui que foi Deus que criou o tempo. E isso fica mais claro quando ele cria o sol, a lua e as estrelas. E a partir dessa criação, ele firma essa sequência, dia e noite. Ele divide essas épocas da sua criação em estações, dias e anos. Então, é aqui no quarto dia, é aqui nessa sequência da criação que a gente vê a criação do tempo da parte de Deus, da parte do Senhor, para nós e para toda a sua criação. Então, quando você pensar, quando você considerar nessa questão do tempo, nessa questão temporal, lembre-se sempre disso. Qual é a origem do tempo? O livro de Gênesis. Qual é a origem do tempo? O quarto dia da criação, quando ele forma os luzeiros e assim divide dias e noites, estações, meses, anos. Para quê? Para que agora a gente viva dentro desse contexto da cronologia. Então, a partir daqui, Gênesis 1,14, a gente vê Deus ele criando e assim originando o tempo. Nesse aspecto, o homem ele agora passa a buscar a Deus nesse tempo que Deus fez, nesse tempo que Deus criou, e assim incluiu o homem dentro desse aspecto da criação. Abram aí, meus irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler dois versos, os versículos 26 e o versículo número 27, para que nós observemos isso. Deus ele cria o tempo, e dentro desse tempo ele reserva o homem para que possa buscá-lo como criador, nessa existência temporal que o homem agora ele passa a ter, conforme nós vimos ali a partir do quarto dia da criação. Olha só, Gênesis capítulo 17, versículos 26 e também o versículo de número 27. Gênesis 17, 26. Atos 17, desculpa. Estava com a mente em Gênesis, desculpa. Atos 17, versículos 26 e 27. Aqui tem um pouquinho de tempo de diferença, né? Entre Gênesis e Atos, dão aí alguns milhares de anos, pelo menos uns 2000. Então vamos lá. Atos 17, 26 a 27. Olha só. Em relação a Deus, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Veja, agora, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Deus criou o homem e condicionou o homem à sua criação, no sentido da sua permanência, condicionou o homem à existência temporal, à existência do tempo, conforme nós acabamos de ver, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Então, tudo isto, meus irmãos, tudo isto, minhas irmãs, está relacionado à criação do Senhor. Ele cria o homem, conforme a sua imagem e semelhança, ele cria todas as coisas no seu sentido visíveis, ele forma o tempo, e ao formar o tempo, ele faz com que agora, dentro desse tempo, o homem possa buscá-lo, buscar a Deus, buscar ao Senhor. É o que ele vai falar agora no versículo 28, no versículo 27, melhor dizendo. Olhem só o que diz aqui o versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então Deus ele fez o tempo para que no tempo a gente possa buscá-lo.
Deus ele fez o tempo para que no tempo a gente possa reconhecê-lo. E aí você pode perguntar, mas todo mundo faz isso? Você pode perguntar, todo mundo usa o tempo para isso? Não, porque o pecado, infelizmente, ele é uma realidade do mundo e por causa disso, os homens não têm mais o discernimento espiritual. Contudo, entretanto, isso não muda o fato. Isso não muda a realidade. Que fato, que realidade? Que Deus nos criou, Deus nos pôs neste mundo, Deus criou o tempo para que nele nós vivêssemos e que nós aproveitássemos esse tempo que Ele, Deus, nos dá, para quê? Para que nós possamos buscá-lo, glorificá-lo, render graça, render louvor ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Senhor. Caso aproveitemos bem esse tempo, louvado seja Deus. Caso não, nós vamos prestar conta de toda forma, de toda maneira, desse tempo que Ele nos dá, aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, são aspectos práticos, vamos assim dizer, implicações práticas do tempo em relação à nossa vida. Então, sem a criação do tempo, o homem ele não compreenderia a sua origem nem o conceito de eternidade. De certa forma, a gente entende um pouco o que é eternidade quando a gente entende um pouco do que é tempo. Por quê? A eternidade nada mais é do que o tempo contínuo. É você viver uma vida e viver uma vida eterna, sem essa limitação temporal, vamos assim dizer. Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, é criação de Deus, é criação do Senhor. Então, todas as vezes que nós pensarmos no tempo, quer seja quando a gente olha a hora, quer seja quando a gente está atrasado para determinados compromissos, que nos venha à mente essa ideia, que nos venha à mente essa verdade. Que verdade? Quem criou esse tempo foi Deus. Quem criou esse tempo foi o Senhor, desde toda a criação. E nos incluiu nele, para que nós pudéssemos viver a nossa vida nele, aproveitando esse tempo para louvor e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, aqui seria um conceito teológico em relação ao tempo. E é interessante porque quando a gente pensa no tempo, sobretudo nessa palavra tempo, de acordo com aquilo que a gente vê revelado nas Escrituras, a gente chega à conclusão que, a depender do texto, o tempo ele pode assumir vários significados. Eu queria aqui trazer alguns desses significados, pelo menos 4, para que a gente possa fazer a distinção e assim entender que tipo de tempo a Bíblia está se referindo, a depender do versículo bíblico quando nós encontramos a palavra tempo. Por exemplo, tempo na Bíblia, ele pode se referir ao princípio, ou seja, à eternidade. Lá no livro de Gênesis, eu vou pedir que você faça isso, no capítulo 1, versículo 1, a gente vê justamente isso. A Bíblia, referência ao tempo, do que diz respeito à eternidade, e usando a palavra princípio. Amanhã, Gênesis 1, versículo 1. Primeiro verso da Bíblia, primeiro verso da palavra de Deus. Olha só. Gênesis 1. Diz o seguinte: no princípio, ou seja, na eternidade, criou Deus os céus e a terra. Aqui essa palavra princípio significa o princípio de tudo. Aqui é um tempo definido, quando Deus ele resolve criar todas as coisas. E às vezes a gente não se apercebe desse fato, né? Mas antes de nós virmos a existência, o mundo em si vir a existência, Deus ele já existia, meus irmãos. Ele já existia junto com a pessoa do Filho, junto com a pessoa do Espírito Santo, e eles viviam na eternidade. Tudo era uma eterna eternidade. Só que, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, em determinado instante dessa eternidade, Deus ele resolve fazer o quê? Criar todas as coisas. Consequentemente, conforme nós vimos, criar o tempo. Então, essa expressão aqui no princípio se refere justamente a isso, a essa eternidade, antes da criação do mundo, antes da nossa criação, na qual Deus ele vivia em comunhão, tanto com a pessoa do Filho, como também com a pessoa do Espírito Santo. E eles resolvem, as pessoas da eternidade, resolvem fazer ou dar o início à criação. Elas resolvem formar o plano de redenção. Então, tudo isso está na eternidade, quando nem tempo existia ainda. Então, esse princípio que nós encontramos aqui em Gênesis, esse princípio que nós temos logo no primeiro verso da palavra de Deus, significa princípio de tudo. A
definida, quando Deus dividia, juntamente com a pessoa do Filho, juntamente com a pessoa do Espírito Santo. Mas não só isso. Existe uma segunda palavra que também está relacionada a dia na Bíblia. É a palavra hebraica Yom. E significa o quê? Isso significa dias de 24 horas, como nós temos hoje, como nós temos agora. Então, na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, existe uma palavra específica para dia, mas não é dias no sentido de dias indefinidos. Dias como nós temos agora, dias de 24 horas, ou seja, o dia como nós temos agora na nossa existência, na nossa criação. Então, é nessa companhia do tempo que nós estamos inseridos. E é interessante, porque quando você vê aqui a palavra dia surgindo, ela vai surgir várias vezes aqui em Gênesis capítulo 1, sobretudo a partir do versículo 14, você percebe justamente isso, que os dias da criação foram dias liberais, dias de 24 horas. Aí talvez você pergunte, mas por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque existem algumas teorias, meus irmãos e minhas irmãs, que diz que esses dias que nós temos aqui em Gênesis eram dias eras, não dias de 24 horas. E por isso a gente pode explicar, como a ciência tem que explicar, que o mundo ele tem milhões e milhões de anos. Não, isso não pode. Uma vez que a gente entende que a Bíblia é inspirada, cada palavrinha do seu original, e nós temos aqui a palavra dia, a palavra Yom, a palavra dia se refere a 24 horas. Então foi assim que Deus fez os 6 dias da criação, dias literais, dias exatos. E aí quando você vai fazer a conta, o nosso mundo ele não vai ter mais do que 6 mil anos, não mais do que 6 mil anos. Em média, justamente é isso aí. Então, essa ideia, que muitas vezes a ciência ela quer colocar, essa ideia, que muitas vezes a ciência quer incutir, que o mundo ele tem milhões de anos, não, isso não existe. Infelizmente, até interpretando, indevidamente, essas coisas sagradas. Eu estou chamando de teoria da peste. Então, a gente vê que isso é errado, a gente vê que isso é equívoco. Então, veja, nós temos a palavra princípio, se referindo à eternidade. Antes de Deus criar todas as coisas, a gente tem a palavra não, sabe? É aquilo, é agora. É claro que a gente tem a nossa esperança, e é a esperança gloriosa, de que nós estaremos na presença de Deus para todo sempre, eternamente. Mas aí fica uma pergunta, mas aí fica uma indagação, e até lá, o que é que a gente vai fazer aqui nesse mundo? E até lá, o que é que a gente vai fazer aqui nessa terra? E até lá, o que é que a gente vai fazer no tempo que Deus nos dá? Pois é, Deus ensina. Sabemos, para que possamos contar os nossos dias, viver os nossos dias aqui na terra, para que nós alcancemos e alcancemos o coração sábio. Sermos mais sábios hoje daquilo que nós somos ontem. Sermos mais sábios amanhã daquilo que nós somos hoje. E assim, continuamente e assim sucessivamente. É viver dessa forma. É agir dessa maneira que a gente vai fazer a nossa vida ter sentido aqui neste mundo. Então, a gente vive o presente do aqui e agora, dentro dessa perspectiva, na gloriosa esperança de que em um determinado momento o tempo não mais existirá, mas enquanto aqui nós estivermos, cumprimos com a nossa obrigação em relação ao propósito de Deus em nossas vidas, de alcançarmos corações sábios. Então, é essa a oração que Moisés faz aqui. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver os nossos dias de maneira criteriosa, de maneira sensata, para que assim nós alcancemos um coração sábio. Mas não só isso. Olha só o que ele fala no versículo 14, Salmo 90, versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos quando? Todos os nossos dias. A vontade de Deus para nós é justamente essa: que vivamos alegres, que vivamos satisfeitos, não em períodos estanques da nossa vida, não em períodos irregulares na nossa vida, não, muito pelo contrário, mas pelo que nós temos aqui da descrição, pelo que nós temos aqui do texto sagrado, nós somos aqui exortados a nos alegrarmos todos os dias com a benignidade de Deus em relação às nossas vidas. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos?
O que é que isso nos mostra, minhas irmãs? Que a gente deve ter essa percepção, que a gente deve ter esse entendimento espiritual a cada dia das nossas vidas, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tentações, apesar dos problemas, apesar das provações, não esquecermos jamais de uma verdade. Que verdade? Deus, Ele é bom em todo tempo Ele é bom, e todos os dias nós temos motivos para isso. Quando a gente recorda aquilo que Deus nos fez, quando a gente atenta para aquilo que Deus nos faz, quando a gente considera para aquilo que Deus vai fazer, chegaremos a essa conclusão. Aqui chegou Moisés. E observe, Moisés, quando escreveu esse salmo, ele escreveu dentro da missão que Deus havia lhe concedido, ou seja, de liderar o povo de Israel naquele deserto por nada mais, nada menos que 40 anos. E a gente sabe que essa tarefa de Moisés não foi uma tarefa fácil, não, muito pelo contrário, foi uma tarefa árdua. Por quê? Porque eram milhões de pessoas e ali ele funcionava como juiz. A dor de cabeça, as inquietações, as preocupações, os problemas, mas ele teve essa visão de quê? De entender que em todos os dias Deus era bom. Era bom para com ele, era bom para com a nação de Israel, e Deus é bom para com cada um de nós, meus irmãos. Então todos os dias é o momento da gente fazer esse reconhecimento. Todos os dias é o momento da gente ter essa lembrança no nosso coração. Às vezes temos dias ruins, com certeza. Às vezes o número de dias ruins suplanta os dias bons, dentro da nossa perspectiva. Com certeza, às vezes isso acontece. Você amanhece de uma forma, anoitece de outra, completamente diferente. Mas, não obstante, essas coisas que elas acontecem na nossa vida, no nosso tempo aqui, a gente não pode negar. A gente não pode negar a bondade de Deus. A gente não pode negar a sua graça. A gente não pode negar a sua benignidade, porque assim nós negaríamos a sua própria existência, e jamais nós podemos fazer isso, jamais. Então veja, o que é o tempo na Bíblia? Quais são as palavras que são utilizadas para poder defini-lo? Princípio, a eternidade de tudo, Gênesis 1:1. Ion, a palavra dia, no sentido literal, 24 horas, conforme a gente vê no registro do primeiro capítulo de Gênesis, dentro da ordem da criação. A palavra cronos, de onde vem aí cronologia, o estudo do tempo, e a gente vê a obrigação que nós temos, enquanto servos de Deus, de estarmos contando os nossos dias, para que assim sejamos sábios e reconheçamos a bondade de Deus. Mas não só isso, na Bíblia existe uma quarta palavra que se refere a tempo. Aqui tempo no sentido kairos, usando a palavra grega, tempo como o tempo de Deus. Aqui não é o tempo de 24 horas, aqui não é aquele tempo que é medido, aqui não é aquele tempo que é regulado, mas é o tempo de Deus, o tempo em que Ele cumpre a sua palavra, o tempo em que Ele realiza a sua vontade, que é um tempo diferente do meu. Então existe essa palavra específica, kairos no grego, que ela se refere justamente a isso, a tempo de Deus, que não está limitado a hora, a minuto, a segundo, a semana, a dia, a mês, a ano, mas o tempo que Deus assim determinou. E a gente vê isso na palavra. Abram aí, por favor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda Pedro 3, versículo 8. Olha só o que Pedro aqui fala, 2 Pedro 3,8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que é que a gente não pode esquecer, meus irmãos? O que é que a gente não pode esquecer, minhas irmãs? Pedro ele complementa e diz que para o Senhor, veja, um dia é como, e 1000 anos como. Deus ele é Senhor do tempo. Deus ele é Senhor do tempo. Então o contexto aqui é justamente esse. Os irmãos estavam sofrendo perseguições por causa da palavra. Os incrédulos estavam colocando dúvidas: será que o Senhor vem? Será que o Senhor vem? Será que o Senhor vem? Aí Pedro disse: se acalmem,
para Deus um dia é igual a 1000 anos e vice-versa. Por quê? Porque Deus ele não é limitado ao tempo. Ele tem um tempo dele, o tempo dele agir, o tempo dele fazer, o tempo dele trabalhar, e muitas vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, ele não bate com o nosso tempo. Ele não bate com o nosso tempo. É interessante que nesse sentido, meus irmãos, a gente percebe que existe uma tensão. Por quê? Principalmente nos nossos dias. Nós somos seres muito, mas muito mesmo imediatistas. Queremos para ontem. Sobretudo aquelas coisas que nós queremos, aquelas coisas que nós desejamos. E se tem uma coisa que a gente está esquecendo, meus irmãos, é a capacidade de esperar. Porque hoje tudo é muito instantâneo. Hoje tudo é muito automático. Você quer ligar uma televisão, você aperta apenas um botão. Você quer fazer ali um copo de leite, você simplesmente mistura na água. Você quer falar com uma pessoa que está a milhares e milhares de quilômetros, você pega um aparelho, às vezes você até a vê em tempo real. Vivemos numa situação muito cômoda e muitas vezes a gente transfere esse sentimento para o nosso relacionamento com Deus. E aí, diante de determinadas situações, diante de determinados momentos, o que é que a gente quer? Que Deus faça agora, que Deus faça nesse exato instante. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim, minhas irmãs. Deus ele tem um tempo específico, ele tem um tempo dele, de tratar comigo, de tratar com você, de tratar com cada um de nós. E às vezes, dentro da nossa perspectiva, isso demora. Mas dentro do Kairos de Deus, está acontecendo tal qual ele planejou, tal qual ele determinou. Por quê? Aquilo que nós falamos agora há pouco, existe infelizmente essa tensão entre o meu tempo e o tempo de Deus. Entre o momento em que eu quero determinada coisa e o momento que Deus reservou para que, segundo a sua vontade, eu tenha essa determinada coisa. E aí, em virtude dessas duas realidades, muitas vezes a gente se angustia, a gente se entristece, a gente se abate, chega até a murmurar de Deus: por que não, Senhor? Até agora eu estou esperando. Kairos, meus irmãos, tempo de Deus. Então, conforme Pedro aqui fala, para Deus um dia corresponde a 1000 anos. Um dia corresponde a 1000 anos, é muita coisa. O nosso país mesmo foi descoberto há 500 anos, então quase a metade desse tempo. E aí Pedro completa: 1000 anos igual a um dia. Então, quando ele fala isso, ele se refere ao Kairos, ou seja, ao tempo de Deus, ao tempo determinado que Deus tem para determinadas coisas, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Então, quando você olhar a palavra tempo na Bíblia, você tem que ter esse cuidado. O que é que essa palavra tempo está se referindo? Ao princípio de tudo, à eternidade, quando Deus estava ali, junto com a pessoa do Filho e do Espírito Santo, antes de criar todas as coisas? Quando a Bíblia fala de tempo aqui, significa Ion, o dia exato de 24 horas? Quando a Bíblia fala da palavra tempo, se refere a contagem dos nossos dias aqui nesse mundo, com os seus fatos, com os seus acontecimentos? Quando a palavra tempo aparece na Bíblia, se refere ao tempo de Deus? Então, a gente tem que fazer esse exercício, dentro do contexto no qual aparece a palavra, para que assim a gente entenda em que sentido a palavra tempo está colocada ali. Então, nós colocamos aqui essas definições, para que nós nos apercebamos, para que nós entendamos, e assim a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado sobre essas coisas. Segundo ponto, a mordomia do tempo. Segundo ponto, a mordomia do tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, como é que a gente deve usar o nosso tempo? Eu falei no início, na introdução, que o tempo é um presente que Deus nos dá. O dia é um presente que Deus nos dá, com 24 horas, com minutos, com segundos. Mas a grande questão que fica é: sim, mas para que eu seja um bom mordomo do meu tempo, na verdade do meu tempo não, que o tempo é dado por Deus, eu sou apenas um administrador, o que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Para que assim eu possa ter um comportamento adequado enquanto cristão. É interessante porque a gente vai ver agora, no segundo ponto, né, a mordomia do tempo, princípios gerais. E no terceiro ponto, a gente vai detalhar isso mais ainda em termos de vida espiritual, em termos de vida cristã. Já deu toque aqui, mas eu quero ver pelo menos algumas coisas. A primeira delas,
Uso negativo do tempo. Como é que eu não devo usar o meu tempo? Como é que eu não devo usar o tempo que Deus me dá? Pelo menos uma coisa a gente pode apontar aqui. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis. Abram aí, 2 Timóteo, capítulo 2. Eu às vezes fico indignado com algumas pessoas que dizem: não, eu estou fazendo isso aqui só para matar o tempo. Eu digo: ô meu amigo, me dê um pouco do seu tempo para ver se eu consigo fazer o que eu devo fazer hoje, porque parece que é uma coisa, né? O tempo hoje parece que é mais curto do que era antes. Não é, o tempo é o mesmo. A questão é que agora você tem inúmeras responsabilidades. Quando você procura terra nos pés, como diz o Matuto, o dia já passou. E às vezes você não fez nada hoje. Porque não é brincadeira não, a vida da gente é corrida. É corrida. E se a gente for usar o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas que não nos levam a nada, aí é que o tempo vai encurtar. Você vai passar uma vida, você vai olhar para trás e você vai chegar à conclusão que não fez nada. E passa rápido, entendeu? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Olha só o que Paulo fala aqui nesse texto, meus irmãos. Não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. Não desperdice seu tempo com coisas fúteis. Olha só o que Paulo aqui ensina. 2 Timóteo 2, 16. Evita igualmente, veja, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O que é que Paulo está falando aqui? Não perca seu tempo com discussões bobas. Não perca o seu tempo com falatórios inúteis. Você pode dizer: não, pastor, mas eu não fico discutindo com ninguém. Eu fico na minha casa, ali, eu fico no meu lar, eu não fico discutindo, batendo boca, batendo na porta de ninguém. Às vezes não, nesse sentido físico, às vezes não, no sentido presencial. Mas o que tem de gente perdendo tempo com isso aqui, meus irmãos? Discussão boba, por causa de político, por causa de futebol, por causa de não sei de quê, não prega o evangelho. Não usa o tempo para pregar a palavra, mas discutir coisa que não edifica, isso sim, entendeu? São tretas que a gente vê na internet, um fala uma coisa, outro fala outra, o YouTube é cheio dessas coisas, e parece que o povo gosta, né? Até já se diz que isso é que traz visualização. Quando você cria um assunto assim que gera uma treta, o povo está ali só para ver a briga, o circo pegando fogo, entendeu? Vai edificar? Vai fazer você crescer espiritualmente? Vai fazer você parecer mais com Cristo? Vai fazer você se apegar mais a Deus? Meu irmão, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, você não está ganhando nada com isso, entendeu? Procure a Deus, procure gastar mais tempo com oração, procure gastar mais tempo com leitura bíblica, use seu tempo para pregar o evangelho, use seu tempo para ficar com sua família, faça qualquer coisa que o valha, que sirva para alguma coisa, mas para aquilo que não sirva, não, meus irmãos. Então a gente tem que ter essa sabedoria no uso do nosso tempo, a gente tem que ter essa sabedoria no uso do nosso tempo. John Piper, já há alguns anos, ele disse uma frase que jamais esqueci. Ele disse que o Facebook, isso não tem Facebook, não tinha nem Instagram muito popularizado no tempo dele, né? Acho que faz uns 10 anos que ele falou isso. Ele disse que o Facebook vai ser a prova incontestável da má utilização que os crentes fizeram do seu tempo. Por quê? Ao invés de estar orando, ao invés de estar buscando a presença de Deus, estão vendo voto falsa, porque é só o que tem na internet. Gente alegre que é triste, que só ri na hora de tirar a foto e fazer a selfie, mas quando bate ali o flash, volta para a sua tristeza, e a gente fica se alimentando dessas coisas. Coisas fúteis. É claro que existe uma chamada muito grande para essas coisas, porque nós somos atraídos por aquilo que a gente vê. Daí a necessidade que a gente tem de quê? Se cuidar, meus irmãos. Se cuidar, minhas irmãs. De não atentar para essas coisas, não perder tempo para essas coisas, não ir por esse caminho.
Porque é um tempo fútil, é desperdiçado, é jogado fora. Cada minuto que a gente perde é um tempo desperdiçado e irrecuperável. Você não pode recuperar o tempo. Quem consegue voltar o tempo? Se a gente pudesse era bom, né? A gente corrigiria um bocado de bobagem que fez no passado. Mas a gente não pode. A gente não pode. É como diz uma certa música, o tempo não para, não para. E é verdade mesmo. E é verdade mesmo. O tempo só vai para frente. Ele não fica estagnado nem retorna. Ele só avança, ele só avança, ele só avança. Então, quando você perde o tempo, aí pronto, você desperdiçou. Você não vai recuperar jamais aquele momento da sua vida. Um provérbio chinês, ele diz o seguinte: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Provérbio chinês. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E de fato isso é uma verdade. Quando você perde uma oportunidade, ela não volta mais. Ela não volta mais. Pelo menos aquela oportunidade, dentro daquelas características, dentro daquela condição, não volta mais. Acabou. Então, que a gente tenha esse cuidado de não usar negativamente o nosso tempo. E como é que isso acontece? Quando a gente desperdiça o nosso tempo com coisas fúteis. Faça sempre essas perguntas: vai me edificar? Vai trazer algum bem espiritual para mim? Um bem emocional? Um bem psicológico? Um bem material? Vai me ajudar em alguma coisa, no sentido de eu construir minha vida mais parecida com Jesus Cristo? Se sim, invista. Se não, deixe para lá. Você vive sem isso. Você vive sem isso. Com toda certeza, você vive sem isso. Então, na mordomia do tempo, a primeira coisa que a gente deve fazer é isso: não usá-lo negativamente. No caso específico, não desperdiçar o nosso tempo. Mas há uma série de coisas que nós podemos fazer no sentido positivo da palavra, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. E aqui eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. 6 coisas. Não vai dar tempo da gente ver todas, mas vamos ver pelo menos uma. Com essa eu encerro a minha aula na manhã de hoje. A primeira coisa que a gente deve fazer em relação ao nosso tempo no sentido positivo: a gente deve fazer o bem, meus irmãos. Fazer o bem. Abram aí, por favor, Gálatas capítulo 6. Ao invés de estar tretando na internet, vai fazer o bem. Vê se quem está passando fome, dê um prato de comida. Quem está passando frio, dê uma roupa para se agasalhar. Quem está perdido, leva o evangelho para pregar. Você vai estar fazendo bem essa pessoa. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, isso, versículo 10. Olha só o que Paulo aqui nos ensina, meus irmãos. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, Pega essa verdade para você, aplique na sua vida. Se já aplica, aplique ainda mais. Olha o que ele diz aqui, Por isso, enquanto nós tivermos o quê? Oportunidade, tempo, momento. O que é que a gente deve fazer? Ele diz aqui, façamos o bem a quem? A todos, mas ele destaca, mas principalmente aos da família da fé. Você pode fazer uma ligação para seu irmão, sua irmã em Cristo, perguntar como é que ele está, como é que ela está. Está precisando de alguma oração específica? Está precisando de algum aconselhamento? Está precisando de alguma visita? Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem, entendeu? No caso aqui, aos irmãos da fé. Mas não só isso, uma vizinha sua ali, que porventura você viu, brigou com o esposo, está com uma dificuldade com os filhos. Procure, invista tempo ali com ela, conversando, aconselhando, talvez ministrando a palavra. Faça o bem, meus irmãos. É melhor do que estar desperdiçando o nosso tempo com coisas que são fúteis, com coisas que são vãs. E aí eu digo uma coisa com toda certeza: se você propuser o seu coração a fazer isso, não lhe faltará oportunidade. Na verdade, o tempo vai ser curto, o dia vai passar como um relâmpago, e você vai chegar: não deu para fazer o bem como eu queria hoje. Pelo menos uma coisa por dia, pelo menos uma atitude boa por dia.
se a gente tivesse essa cultura, se a gente tivesse essa disciplina, seriam 7 por semana, 30 por mês, 365 por ano. Olha só que diferença a gente ia fazer na vida das outras pessoas e sobretudo na nossa, porque quando a gente faz o bem, a gente acaba se beneficiando espiritualmente disso. Então, como é que a gente deve usar o nosso tempo? A gente não pode desperdiçá-lo com coisas fúteis. E o que é que a gente deve fazer de positivo? Em primeiro lugar, a gente deve fazer o bem, ok? Na semana que vem, a gente vai seguir. Faltam ainda 5 coisas, no sentido geral, que a gente pode fazer para o bom aproveitamento do nosso tempo. E depois, a gente vai ter aqui algumas orientações de aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. Vamos detalhar ainda mais para fechar assim a nossa lição. Ok, meus irmãos? Então, que nós pensemos nessas coisas, Deus só nos deu uma vida. A gente não vai reencarnar, não. Nem pense que isso vai acontecer, porque isso não vai. Então, depois que você passar dessa vida, você vai para a eternidade. Então, aproveite esta vida para você fazer diferença. Aproveite esta vida para você lançar sementes. Aproveite essa vida para você fazer alguma coisa que cause um impacto para gerações posteriores. Ou seja, aproveite a bênção do tempo, da vida que Deus lhe concede, para que você possa viver para a sua glória. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua palavra em nossos corações, e que assim nós possamos ser sábios, como disse Moisés, contando os nossos dias, para assim nós alcançarmos um coração sábio. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.